Olá a todos, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Muito contente de estar participando aqui da Compliance Week, o Fórum Internacional de Cultura em Compliance. Meu nome é Vitor Ramos e eu vim trazer um tema bem interessante, ética na inteligência artificial, onde quero debater um pouco do histórico, conceitos, aplicações éticas e o uso da IA nas diversas plataformas de tecnologia que temos hoje aí ao nosso dispor. Então, pessoal, dando continuidade no material de apresentação, trazendo para vocês um pouco sobre mim. Meu nome é Vitor Ramos, eu sou formado em Engenharia de Produção, graduação, e tenho uma especialização em MBA em Gestão de Negócios. Eu vou tentar trazer o máximo possível uma visão orientada a simplificar um pouco essa questão técnica e conceitos que se aplicam em negócio, no universo de compliance. Da onde surgiu essa questão da necessidade que eu tive de aprendizado de Data Science, ciência de dados como um todo? Porque há 4 anos atrás eu comecei a ter situações na área que eu atuo em negócios, que eu atuo numa grande multinacional de telecom aqui no Brasil, necessidades de tomadas de decisão baseada em dados. E o Excel começou a não atender mais, e os próprios relatórios que a empresa fornecia, que desde então, nessa época, eu já era gestor de áreas de negócios, né, responsável por desenvolvimento dessas áreas, desde novas operações, a manutenção de resultado de operações existentes, eu senti essa falta, né, essa necessidade de ter melhores insights, trabalhar melhor o dado, para saber os níveis do vendedor que está na ponta, de uma certa carteira de operações ou de clientes, e o Excel não estava atendendo. Então veio essa necessidade de aprender mais sobre dados para que eu mesmo teria essa execução dos meus relatórios, do desenvolvimento dos dados da área que eu precisava, né? Tem uma formação pela DSA, a Data Science Academy, de uma formação de cientistas de dados bem completa, que abrangeu aí mais de 400 horas, entre todos os conceitos de ciências de dados em diversas áreas. E no último ano eu venho me especializando mais em engenharia de dados, né? Que é pensando mais na arquitetura, na infraestrutura. Eu vou comentar um pouco das evoluções que teve no mercado, enfim, mas atualmente eu estou mais uma questão de foco técnico de aprendizado para desenvolver questões de arquitetura e engenharia de dados. Fora essa atuação como gestor de negócios, em uma multinacional de telecomunicações, eu também realizo um trabalho como diretor de dados numa ONG aqui no Brasil, a Brasil Cursinhos, que ela fomenta o acesso à universidade para estudantes, né, que não têm condição de pagar um bom curso popular universitário. Então eles fazem esses cursos de qualidade de forma gratuita. Temos essa rede que abrange mais ou menos 20 diferentes cursos pelo Brasil e uma rede de 4, 5 mil alunos e aproximadamente 1.500 voluntários. E lá o meu foco principal é desenvolver a área de dados. Ética na inteligência artificial. É bem interessante que essa imagem da direita, ela foi criada por uma inteligência artificial. E o que eu coloquei de frase? Ethics in Artificial Intelligence and the Culture of Compliance. Então, eu coloquei uma frase em inglês para que a inteligência artificial gerasse uma imagem. E ela gerou diversas opções aqui de imagem, né? Então, o que acontece? A inteligência artificial hoje, ela consegue prover, como nesse exemplo, diversos outros casos, necessidades, para apoiar, né, em decisões de negócios. Eu vou mostrar esse site aqui que é bem interessante aqui para vocês. Aqui está o site, está como referência, só vocês procurarem por DAO e vocês conseguem visualizar. Então, se eu vim aqui colocar, por exemplo, por exemplo, Flowers in the Sky, flores no céu. Aqui eu já executei e atrás desse algoritmo, a parte técnica, basicamente, o que ele faz? Ele pega o textual, o que a gente coloca de texto, e busca em toda a sua base de milhões de imagens e realiza uma combinação para que flores no céu faça algum sentido através de imagem. Recentemente teve alguns concursos de arte que até a própria IA
chegou a ganhar o concurso pela complexidade e pela geração de imagem com qualidade com que foi feita, né? Então aqui o algoritmo está gerando com base nessa frase que eu coloquei, né? Flores no céu, e vai trazer um resultado. Pronto, olha, aqui é o resultado. Né? Você pode ver diversas imagens, né, que realmente uma flor com um fundo no céu. E aqui gerado pela inteligência artificial. E é interessante que fora essa questão dessa geração de imagem, a gente consegue, através de outras tecnologias como Google, Microsoft, Amazon, desenvolver serviços para o nosso negócio, né, para a empresa, para que realize não só a criação, mas o reconhecimento de imagem, como eu vou demonstrar aqui para vocês um exemplo muito interessante. Aqui é o site da Google, Google Cloud, e aqui eles têm, olha só, vou colocar um novo arquivo, download, você vem, insere uma imagem, e existe uma API, né, um modelo de machine learning, de deep learning, um modelo de inteligência artificial por trás, que ele avalia a imagem, né, e ele te traz informações importantes. Por exemplo, aqui o modelo tem 91% de chance que isso é um pássaro, né, e ele traz também outras coisas. Olha, pássaro, planta, natureza, azul, árvore, papagaio, madeira, então ele traz os elementos constantes nesta imagem. Então eu posso colocar um outro arquivo, olha só. Vou colocar um outro aqui. Né, uma imagem, uma simples foto de algum evento social. Aparentemente parece uma festa comemorativa, uma festa de aniversário. Enfim, e ele vem e ele traz, né? Traz essas informações. Olha só, até trouxe a localização da foto onde foi tirada, os objetos, né, que consta. Eles trazem palavras-chave, mesa, garrafa, planta, flor. Tenta localizar texto e as propriedades, né? Porque as propriedades podem as principais cores que estão nessa imagem, né? Então você pode extrair várias informações. Isso daqui é uma utilização de uso de IA, né, para questões de negócio. Agora imagina você numa produção que você precisa identificar se as peças não possuem uma conformidade visual de alguma forma e uma foto de alta resolução. Você consegue criar um modelo de inteligência artificial para identificar isso. Então, dando continuidade, pessoal, um outro ponto interessante. Mas inteligência artificial, o que seria esse conceito? A inteligência artificial, ela é demonstrada por uma máquina, né, que demonstra essa inteligência da máquina ao executar uma tarefa complexa, associada a um ser humano. Então, são as máquinas realizando tarefas do nosso dia a dia, né? E a grande sacada, o grande ponto de atenção é que ela é capaz de executar essas funções de modo autônomo. Eu quero indicar um documentário para vocês que hoje está na Disney Plus e em outras plataformas também, que é A Vida em 1 Milhão de Anos. Esse daqui é um casal, né, uma família. Aqui o pai, a filha e a mãe, que está deitada aqui em uma máquina tecnológica. E a grande ideia dessa série é imaginar como seria a vida daqui 1 milhão de anos. Então vai até do desenvolvimento de tecnologia, formas de novas fontes de energia. Mas o primeiro capítulo é muito interessante. Porque essa menina de cabelo curto, né, que está toda de preto na imagem, no primeiro capítulo ela já sofre um acidente, né? E sofre um acidente e falece, mas robôs escaneiam o corpo e eles verificam que ainda possui atividade cerebral e que não foi danificado o cérebro. Então essa família faz um upload de todo o cérebro dessa menina, né, das informações, e colocam, né, esse cérebro, essa informação, essa pessoa, o que ela é, dentro do Android.
E basicamente, ali, pouco tempo depois, a família recebe em casa esse androide, que é, na realidade, todo o comportamento, todo o jeito de ser da filha, mas é uma máquina. Né? Então, isso é uma grande visão da onde a inteligência artificial pode chegar. Vários futuristas e especialistas debatem isso de alguma forma. Ok? Então, super indico essa série. Mas a inteligência artificial a gente ouve falar muito, mas qual que é a real diferença entre inteligência artificial, machine learning e deep learning? A inteligência artificial é uma grande área que surgiu em 1950, começou os estudos, os primeiros estudos num campo experimental, né, numa universidade, onde os pioneiros foram o Allen Newell e o Herbert Simon, que eles começaram a promover estudos e conceitos de inteligência artificial. Mas mesmo assim, os filósofos 400 anos antes de Cristo, né, eles já tornaram o pensamento de a inteligência artificial é cabível, né, considerando a ideia de que a mente é, em alguns aspectos, semelhante a uma máquina. Então já havia esse debate filosófico 400 anos antes de Cristo, né? Aproximadamente aí 2.400 anos atrás. Mas aqui na década de 50, não por coincidência, mas a evolução tecnológica, o surgimento de computadores começaram a possibilitar, né, a desenvolver esses conceitos de inteligência artificial. Na década de 80 surgiu machine learning, que machine learning é o aprendizado de máquina, né? É a gente ensinar o computador, assim como uma criança, que ela tem um processo de aprendizado, a gente gerar esse processo de aprendizado na máquina para que ela solucione alguns problemas, né? E, a partir de 2010, o Deep Learning, que é o aprendizado profundo, através de simulações de neurônios, onde aprende numa velocidade absurda a máquina. E tudo isso daqui foi interessante e teve a sua evolução muito pautado na evolução tecnológica dos computadores. Então é importante a gente entender que existe essa diferenciação entre a inteligência artificial, é todo um grande campo, onde nela se encontra machine learning e deep learning, né? E outras técnicas, outros conceitos que surgem. Mas, assim, é muito importante. Com a evolução da inteligência artificial, nesse contexto, até mesmo essa evolução anterior, né, desse histórico das décadas de 1950 em diante, algo foi surgindo. A grande quantidade de dados. E isso surgiu o conceito de Big Data. O conceito de Big Data ele foi usado pela primeira vez em 1997. Mas é importante voltar um pouco atrás e relembrar que o primeiro relato de relação de uso de estatística para grande quantidade de dados foi em 1963, onde John Grant utilizou uma grande quantidade de informação de várias fontes para estudar a pandemia da peste bubônica na Europa. Então ele aplicou conceitos de estatística, né? De estatística para conseguir chegar em insights e evidências de entendimento da peste bubônica que ocorreu na Europa. Aí isso já foi considerado Big Data. Por quê? O Big Data ele possui, comumente em 1907, né, foi explanado, foi dito esse conceito, e ele englobou dentro de si algumas características para considerar Big Data, que é a velocidade, a quanto é grande esse tráfego de dados, o volume, a quantidade massiva de dados, a variedade, porque os dados eles podem ser desde dados de uma tabela de Excel, que é um dado estruturado, ou de um banco de dados como SQL, MySQL, que também é estruturado, como pode ser vídeo, como pode ser outras fontes de dados, né? Então começou a ter essa grande variedade de tipos diferentes de dados. E a gente precisava também ter nesse conceito a veracidade, que o dado seja, sim, uma fonte verdadeira de informação, que ele seja bem trabalhado, para que a partir daí possa ter tomada de decisão para gerar valor. Então, esses são os 5 Vs do Big Data. E para que a sua empresa opere, para que você opere, não necessariamente você precisa estar em todo esse universo, né, abrangendo esses 5 Vs.
Mas se você intensamente já atua em um, como no caso da peste bubônica, no slide anterior, né, o comentário surgiu dessa epidemia, teve uma necessidade do quê? De um estudo de um volume de dados. Então, houve um volume interessante de dados, né, para estudo. Então, esse é o cenário de Big Data. Então, o Big Data, ele foi evoluindo conforme o poder computacional foi evoluindo e a inteligência artificial veio junto, né? E isso é muito interessante, porque sem volume de dados, né, sem esse grande volume, é difícil desenvolver bons modelos para inteligência artificial, seja na área de machine learning, como na área de deep learning. Mas hoje é interessante que com a era do Big Data, surgiu alguns serviços que trazem, que evidenciam, que possibilitam esse desenvolvimento de inteligência artificial. O que é importante? Falando de volume, que é um dos Vs gerados em Big Data, né? O volume é impressionante. Em 2020, a cada minuto, por exemplo, o Zoom, ele tem 208.333 pessoas participando de uma reunião. Vou pegar um outro aplicativo, o Instagram. O Instagram, mais ou menos, tem 347 mil pessoas fazendo algum stories, fazendo algum post. Se eu pego também o YouTube, por exemplo, olha só. O YouTube são 500 horas de upload de pessoas gerando conteúdo e colocando na plataforma, né? TikTok são aproximadamente aí 2.700 instalações por cada minuto. O WhatsApp aproximadamente 41.666.667 mensagens, ou seja, mais de 41 milhões de mensagens sendo geradas. Então, isso por minuto. Então, o volume de dado, a variedade de dado está em constante crescimento. E isso proporcionou o Big Data, o desenvolvimento, né? Em que a inteligência artificial e outras tecnologias conseguem utilizar desses dados. É importante todo esse ecossistema, porque não é só a inteligência artificial, né? Eu acho muito interessante eu dar essa grande figura, passar por esse grande mapa do que anda acontecendo que possibilita o desenvolvimento da IA. Algumas ferramentas em processos de dados, com todos esses dados, esse grande volume, a gente teve necessidade de ter descobertas de dados, as manipulações, depois preparação de dados, né, que é uma etapa interessante, realizar modelos, ter visualização, viabilizar modelos de inteligência artificial para que funcionem e, principalmente, operacionalizar esses modelos, colocar eles em deploy, né, e observar como esse modelo se desenvolve e realizar experimentos, né? Então, tem várias ferramentas de mercado, várias coisas que estão evoluindo e tecnologias surgindo, né? Para a descoberta dos dados, agregar os dados de diferentes fontes, deixar o dado estabilizado em certo padrão, que é importante que eu tenha dado de qualidade, fazer essa movimentação de dados, a questão de governança, compliance, são questões que estão impactando muito, estão bem em alta hoje. Que eu não posso simplesmente ter os dados ali, dados sensíveis, acesso a todos os dados e qualquer um tem acesso a isso, né? Criar modelos, plataformas que te entreguem resultado e todo o ciclo de dado, né? Questões de processo, visualização, orquestrar, né? Fazer com que esse pipeline funcione de forma automática. Porque como aquela imagem do Google, o cliente precisa ter o resultado ali na hora que ele coloca a imagem, já que o modelo de inteligência artificial entregue para ele já uma resposta, né? Deploy, observar o modelo, experimento, enfim. Dados está evoluindo, a área de inteligência artificial, a área de dados como um todo, né? A gente vê diversas etapas, tudo baseado nesse grande volume, variedade, necessidade de ter dados verdadeiros que temos e outros Vs, né? Na questão do Big Data. E isso ali são ferramentas, né? E quando eu penso na engenharia, na estrutura de dados, são outros diversos serviços também que eu preciso pensar em serviços de ingestão, como eu coloco o meu dado,
serviços de manipulação, como eu manipulo esse dado, aonde eu guardo esse dado, informações de metadados, que isso é muito benéfico também para as questões de LGPD, de GPDR, enfim. Como eu analiso, faço engenharia, em que nuvem eu escolho, e como que eu coloco em produção, são várias ferramentas. Então isso é um pouco o universo de Big Data e inteligência artificial, que conversam muito bem entre si, né? Então a gente tem que olhar, o mercado é vasto, é extenso, e uma grande tendência é a questão de nuvem, porque a nuvem facilita. Por que facilita? Quando surgiu o Big Data, um grande empecilho para as empresas desenvolverem modelos de inteligência artificial, a sua estrutura de dados, era custo, porque manter servidor físico, equipe para segurança desse servidor, às vezes tinha que investir milhões para ter já um cenário mínimo para começar um trabalho, né? E a cada necessidade de expansão, você não conseguia expandir um pedacinho. Você tinha que investir em uma grande estrutura. Hoje, com o cloud computing, né, a nuvem, ela trouxe essa possibilidade do quê? Eu aqui, no meu computador básico, acessar um serviço na nuvem e já conseguir pegar, por exemplo, o meu modelo de cliente. Eu tenho uma carteira de cliente, eu consegui realizar essa avaliação dessa carteira de cliente, que seja 600 clientes, e identificar quais são os clientes que possuem um potencial maior de não serem adimplentes, de não realizarem pagamentos, se eu der crédito para aquele cliente. Então, anos atrás, se eu pegasse sem essa questão do Big Data, de cloud, essa evolução, seria muito difícil eu pegar 600 clientes e ter um modelo de inteligência artificial, de machine learning, que me falasse o perfil de adimplência desses clientes, porque são poucos dados. Hoje, se eu pego esses mesmos 600 clientes, por exemplo, utilizo de alguma ferramenta do Google, por exemplo, seja o Google BigQuery ou algo dentro do Google como o AutoML, né? E o que é o AutoML? É um serviço do Google e outras plataformas possuem, que você entrega o dado e o AutoML, ele escolhe o melhor modelo, o qual tem melhor performance, organiza, arruma seus dados e fala, tá aqui o modelo de machine learning pronto. Tá aqui o seu modelo de inteligência artificial. Então, sempre que você tiver um novo cliente, você coloca os dados desse novo cliente, que eu vou te dizer qual que é o perfil de adimplência dele. Se ele tem um alto risco, então é melhor você tomar cuidado para dar crédito para ele, ou se tem um baixo risco. Isso, pessoal, é uma grande evolução, né, que os pequenos negócios conseguem, mesmo tendo poucos dados, através do AutoML, por exemplo, como do Google, que já é uma base que vai comparar os seus dados com outros milhares de dados que possui e vai te entregar um modelo melhor construído. Então, você precisa ter um baixo nível de conhecimento em programação. Alguém de negócio já consegue gerar esse modelo, ok? Aí, entrando, depois que a gente reviu todo esse processo de inteligência artificial, é importante a gente saber, né, esse universo da evolução, o porquê surgiu, qual que é essa ligação da evolução tecnológica, volume de dados e os estudos de inteligência artificial. A gente entra num tema muito interessante, que a ética na inteligência artificial. Então, não é somente construir os modelos, a evolução tecnológica, tem algumas questões. Por quê? À medida que a IA se torna cada vez mais sofisticada, as implicações éticas, né? As implicações éticas, questões éticas de uso se tornam cada vez mais complexas. Então, a evolução acompanha uma complexidade. E não só complexidade tecnológica, mas nessas questões éticas, né? Então, tem muitas questões que é importante debater, como, por exemplo, privacidade de dados, o viés algorítmico e a desigualdade socioeconômica que a IA pode causar. Eu vou aprofundar nesses pontos um pouco agora a seguir. Manipulação de dados. É muito controverso esse ponto, né? Imagine que a empresa pode manipular
o dado para tomada de decisão da forma que ela quiser, alimentando os modelos de algoritmos, como eu disse para vocês, utilizando toda aquela infraestrutura, seja de engenharia, seja a infraestrutura das ferramentas que possibilitam a preparação desses dados, a empresa pode. E ela entendendo essa preferência e os preconceitos individuais, ela pode controlar o que a gente vai ver, de certa forma o que a gente pensa, ditando assim como a gente toca a vida, o que comprar, onde ir. E isso é um ponto muito importante de grande discussão. O resultado acaba sendo uma forma de controle mental, né? Que é uma grave ameaça à autonomia e liberdade dos indivíduos. Isso é uma questão meio humana, uma questão ética a se pensar. O que ainda é alarmante, que a gente pode estar ciente com relação é o quê? Algumas pessoas ainda não sabem, né? Não pensam, não chegaram nesse pensamento. Mas a gente pode constatar hoje, estamos sendo manipulados a que ponto? De alguma forma a gente tem essa manipulação. Quando a gente abre algum aplicativo de rede social, aquilo é visto do que o algoritmo quer que a gente veja, né? Baseado em alguma decisão tecnológica de algum modelo, seja de machine learning ou de deep learning, que ele vai entregando pra gente aqueles temas que ele acha que a gente deveria ter. O resultado que a gente pode ter um grande risco é de tornar essa visão muito distorcida e unilateral. Embora não tenha um erro nisso, não é errado, mas essa discussão, cada dia mais, vai se tornar presente. Nessa questão da manipulação dos nossos dados e o que eles entregam através de seus serviços de tecnologia. E qual que é o efeito da informação sugerida? Um mundo em que a gente depende cada vez mais de internet e tecnologia, que está se tornando essencial, né, para tomar decisão ou verberar informação, a gente corre o risco de entrar em bolha e não conseguir sair dessas bolhas, né? Corremos o risco de render a inteligência de máquina que nos conhece melhor do que nós mesmos. Né? Então isso é um grande efeito que essa informação sugerida pode causar também. Outro ponto de reflexão. O uso da plataforma, né, o uso de inteligência artificial por diversas plataformas de tecnologia, que ela pode ajudar a gerar uma melhor experiência, fornecer um conteúdo ideal para os usuários e até conectar pessoas que têm interesses em comum. Aqui do lado direito é uma imagem que exemplifica um modelo de como uma rede neural de Deep Learning funciona. Não, são diversos neurônios que são similares aos neurônios humanos, que eles vão processando informação, trocando informação, até gerar uma saída desejada. Como a gente viu no site do Google, que a gente colocou uma imagem e ele identificou. Então são através desses neurônios que pega a imagem em vários detalhes e te entrega uma saída esperada com base em tudo que foi aprendido nesse processo. E nisso a gente tem que tomar cuidado também que tem um outro ponto, o viés algoritmo. Isso ocorre quando o sistema de IA depende de dados distorcidos, não são os dados ideais, né? Que vai favorecer algum grupo, alguma resposta e desfavorecer o outro. Isso acontece porque os conjuntos de dados utilizados nesse processo de treinamento, que a gente ensina o modelo de inteligência artificial, de machine learning ou deep learning, a aprender para dar a resposta ideal, contém algum viés. Então o sistema aprende de forma errada e replica de forma errada. Tá? Lembrando, à medida que a inteligência artificial se torna cada vez mais sofisticada, as implicações éticas de seu uso se tornam cada vez mais complexos. Né? É muito interessante esse ponto. A gente tem que evitar ao máximo esse viés algorítmico. E a questão da desigualdade socioeconômica. Será que todos vão ter acesso a esses avanços? A gente comprova hoje, né? Todo mundo que tem acesso ao computador de ponta, ao smartphone de ponta, à velocidade de internet, à tecnologia e até mesmo questões sociais, como saúde, qualidade de moradia e tudo mais. Então, à medida que a IA fica melhor em fazer as coisas que nós humanos, né, que a gente realiza agora, vai aumentar ainda mais essa lacuna entre aqueles que têm condições de ter acesso e os que não têm.
Então a IA continua a evolução dela, cada vez mais eficiente em realizar os nossos trabalhos, tanto que existe muita discussão e a gente vê no dia a dia alguns tipos de serviços postos que não existem mais, né, de trabalho, porque foram substituídos pela máquina. Então a gente já está vendo isso acontecer hoje, né, com as tecnologias de automação. E é importante que os profissionais de inteligência artificiais tornem os algoritmos justos e imparciais, porque isso vai ajudar a evolução da sociedade, vai evitar consequências imprevistas, e esses algoritmos tendenciosos, né, tendenciosos que vão para um lado que não favorece a comunidade, a humanidade como um todo. Então, quando a gente para e pensa, vai ser necessário, por questão dos governos, uma questão mundial, implementar um certo tipo de política, né, um certo tipo de controle devido a esse crescimento da inteligência artificial. A gente precisa garantir que a IA não seja usada para discriminar grupos vulneráveis, ou que ela vá contra leis, infrinja nossa privacidade. Mas a gente precisa que a IA não se torne uma ferramenta com quem tenha um poder único de controlar e manipular o restante da sociedade. Então são muitas questões econômicas, sociais, governamentais envolvidas, né, em torno de inteligência artificial. A história nos mostrou que quando as máquinas recebem mais poder, elas podem ser usadas para o bem e para o mal. O futuro da IA, da inteligência artificial, é muito incerto. Por isso, volto a convidar vocês a verem aquela série que eu indiquei, A Vida Daqui a 1 milhão de anos, para vocês entenderem. É muito incerto, mas cabe a cada um de nós, a sociedade, garantir que essa ascensão da inteligência artificial não prejudique a raça humana, nossa comunidade, nosso meio, mas que traga benefícios, que ajude a ganhar em inovação, a ganhar em qualidade de vida e a desenvolvimento da nossa sociedade. O Stephen Hawking, ele foi um grande cientista, né? E ele trouxe uma frase bem interessante. Ele disse, abre aspas, acredito que o desenvolvimento pleno da inteligência artificial poderia significar o fim da raça humana. Fecha aspas. E é interessante que no documentário que eu indiquei para vocês, traz um dos episódios, qual seria o próximo passo da evolução da raça humana. E lá indica que um próximo passo seria o humano deixar de ser humano, aqui físico, corpo, e transferir sua mente, a sua essência, seu pensamento para o metaverso e viver ali uma vida sem fim, uma eternidade em um universo onde ele pode fazer e ser o que ele quiser. Então a série, em um dos episódios, ele traz essa evolução do ser humano para um novo ser humano. Muito obrigado. Deixo aqui um link de rede social, meu LinkedIn, meu Instagram. Agradeço a oportunidade de ter participado desse fórum. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno debate, né, de uma questão histórica da evolução da inteligência artificial. A questão tecnológica também, como a tecnologia vem evoluindo à disposição de serviços, a computação em nuvem, e como o mercado vem comportando, que esse comportamento do mercado vem possibilitando em que a inteligência artificial evolua, agregada em serviços, agregada em inovação, e é interessante imaginar o que virá daqui em diante, né? Deixo o meu contato aqui, como eu disse, meu LinkedIn, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer necessidade de debate. Espero que tenha sido prazeroso essa visão do que é inteligência artificial e de todo esse grande mercado de Big Data, mercado de tecnologia, de computação na nuvem e tudo mais que possibilitam essas inovações de negócios, inovações que a gente já começa a sentir no nosso dia a dia, né? Foi um prazer participar dessa semana de compliance, desse evento internacional. Desejo sucesso a todos. Espero que a gente se encontre em uma próxima oportunidade.